Tempo comum, sétima semana, segunda-feira. Tema: 55. Implorar mais fé. Pontos a meditar. 1. A fé é um dom de Deus. 2. Necessidade de boas disposições para crer. 3. Fé e oração. Pedir fé. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus chegou a um lugar onde os seus discípulos o aguardavam. Encontravam-se também ali um grupo de escribas, uma grande multidão e um pai que tinha levado consigo um filho doente. Ao verem aparecer Jesus, encheram-se de alegria e foram ao seu encontro. Toda a multidão ficou surpreendida e, correndo para ele, saudavam-no. Todos sentiam falta dele. O pai avança então e dirige-se ao Senhor. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Esse pai tinha uma fé deficiente. Tinha alguma, sem dúvida, pois fora à procura de Jesus, mas não a fé plena, a confiança sem limites que Jesus pedia e pede. As palavras com que se dirige a Cristo são humildes, mas hesitantes. Se podes alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E Jesus, conhecendo as perplexidades daquela alma, antecipa-se. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Tudo é possível, onipotentes, mas com fé. Aquele homem sente que sua vida vacila. Teme que essa escassez de confiança impeça que o seu filho recupere a saúde e chora. Oxalá não nos envergonhemos desse pranto. É fruto do amor de Deus, da oração contrita, da humildade. E o pai do rapaz, banhado em lágrimas, exclamou: Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Que grande ato de fé para o repetirmos muitas vezes. Jesus, eu creio, mas imprime mais firmeza à minha fé. Ensina-me a acompanhá-la com obras, a chorar os meus pecados, a confiar no teu poder e na tua misericórdia. A fé é um dom divino. Só Deus pode infundi-la mais e mais na alma. É Ele quem abre o coração do fiel para que receba a luz sobrenatural. E por isso devemos implorá-la. Mas ao mesmo tempo é necessária uma disposição interna de humildade, de limpeza, de abertura, de amor, que abre caminho a uma segurança cada vez maior. Abrir os olhos, comenta São João Crisóstomo, é coisa de Deus. Escutar atentamente é coisa nossa. A fé é simultaneamente obra divina e obra humana. Se alguma vez a nossa fé vacila diante das dificuldades, ou se vacila a fé dos nossos amigos, irmãos, filhos, imitemos este bom Pai na sua humildade. Não tem méritos próprios a apresentar, nem mesmo uma fé sólida, e por isso abandona-se à misericórdia divina. Ajuda-nos, Senhor. Tem compaixão de nós. Este é o caminho seguro que toda oração deve seguir. A humildade, aliada à pureza de alma e à abertura de coração para a verdade, dá-nos a capacidade de receber esse dom que Jesus nunca nega.
Se a semente da graça por vezes não prospera, é unicamente porque não encontra a terra preparada. Senhor, vem em ajuda da minha incredulidade. Pedimos-lhe na intimidade da nossa oração. Não permitas que vacile nunca a minha confiança em Ti. Dois. O que foi que viram em Jesus aqueles que se cruzaram com Ele pelos caminhos e aldeias? Viram aquilo que as suas disposições interiores lhes permitiam ver. Se tivessem podido ver Jesus através dos olhos da sua mãe, que horizontes! E que pequenez a de muitos fariseus que andavam com aquelas questiúnculas a respeito da lei. Nem sequer nos milagres souberam descobrir o Messias. E o conhecimento que tinham das Escrituras não lhes serviu para perceber que em Jesus se cumpria tudo o que se havia predito sobre o esperado das nações. Do mesmo modo, muitos outros contemporâneos de Jesus se negaram a crer nele porque não tinham um coração bom, porque suas obras não eram retas, porque não amavam a Deus, nem tinham boa vontade. A minha doutrina não é minha, diria o Senhor, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade dele, saberá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim. Não tiveram as disposições adequadas, não procuravam a honra de Deus, mas a deles próprios. Numa palavra, não apenas não possuíam a Deus como Pai em seus corações, mas tinham o diabo por pai, porque as suas obras não eram boas, como não eram os seus sentimentos nem as suas intenções. Nem sequer os milagres podem substituir as necessárias disposições interiores. Deus deixa-se ver por aqueles que são capazes de vê-lo, por terem os olhos da alma abertos, porque a verdade é que todos têm olhos, mas alguns têm-nos cobertos de trevas e não podem ver a luz do sol. E a luz solar não deixa de brilhar por haver cegos que não veem, e, portanto, a escuridão que os envolve deve-se atribuir unicamente à sua falta de capacidade de ver. Devemos ter em conta, para nós mesmos e na nossa ação apostólica, que não raras vezes o grande obstáculo para que se aceite a fé ou uma vida cristã coerente são os pecados pessoais não perdoados, os afetos desordenados e as faltas de correspondência à graça. O homem, levado pelos seus preconceitos ou instigado pelas suas paixões e pela má vontade, pode não só negar a evidência dos sinais externos que tem diante dos olhos, mas também resistir e afastar as inspirações superiores que Deus infunde na sua alma. Quando falta o desejo de crer e de cumprir a vontade de Deus em tudo, custe o que custar, não se aceita nem mesmo o que é evidente. Por isso, quem vive encerrado no seu egoísmo, quem só busca a sua comodidade ou prazer, terá muita dificuldade em crer ou em entender um ideal nobre. E se for alguém que respondeu positivamente a uma vocação de entrega a Deus, encontrará dentro de si uma resistência crescente perante as exigências concretas da chamada divina. A confissão sincera e contrita apresenta-se então como grande meio de encontrar ou robustecer o caminho da fé, a luz interior necessária para ver o que Deus pede. Quando uma pessoa purifica e limpa o seu coração, fica já com o terreno preparado para que a semente da fé e da generosidade cresça na sua alma e dê frutos. É da experiência comum que muitos problemas e dúvidas terminam com uma boa confissão. A alma vê com tanto maior clareza quanto mais limpa estiver e quanto melhores forem as disposições da sua vontade. Ao pedir a cura do filho, o pai disse a Jesus que já se dirigira aos seus discípulos, mas sem resultado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, o demônio mudo, mas eles não puderam. Os discípulos sentiram-se um pouco abalados por não terem conseguido eles próprios curar o jovem lunático,
Pois quando entraram em casa e puderam estar a sós com o Senhor, perguntaram-lhe: por que não podemos expulsá-lo? E o Senhor deu-lhes uma resposta de grande utilidade também para nós. Disse-lhes: esta espécie de demônios não pode ser expulsa por nenhum meio, a não ser pela oração. Só por meio da oração é que conseguiremos vencer determinados obstáculos, superar tentações e ajudar muitos amigos a chegarem a Cristo. Comentando esta passagem do Evangelho, São Beda explica que ao ensinar aos apóstolos como devia ser expulso um demônio tão maligno, Jesus nos indicava como devemos viver e como a oração é o meio de vencermos até as maiores tentações. E acrescenta que a oração não consiste apenas nas palavras que invocamos a misericórdia divina, mas também em tudo o que fazemos em favor de nosso Senhor, movidos pela fé. Todo o nosso trabalho e todas as nossas obras devem ser, pois, oração transbordante de fé. Peçamos a Deus com frequência que não aumente, quando na ação apostólica os frutos demorarem a chegar, quando os defeitos pessoais ou alheios parecerem uma muralha intransponível, quando nos virmos com poucas forças para aquilo que Deus quer de nós. Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos pediam assim quando, apesar de verem ou ouvirem o próprio Cristo, sentiam a sua confiança fraquejar. Jesus ajuda sempre. Ao longo do dia de hoje e sempre, sentiremos a necessidade de dizer: Senhor, não me deixeis somente com as minhas forças, que eu não posso nada. A petição daquele bom Pai anima-nos a suplicar hoje a Jesus uma fé capaz de transportar montanhas. Dizemos agora ao Senhor o mesmo, com as mesmas palavras, ao acabarmos este tempo de meditação. Senhor, eu creio, eduquei-me na Tua fé, decidi seguir-Te de perto. Ao longo da minha vida, implorei repetidamente a Tua misericórdia e repetidas vezes também pareceu-me impossível que Tu pudesses fazer tantas maravilhas no coração dos Teus filhos. Senhor, creio, mas ajuda-me para que creia mais e melhor. E dirigimos igualmente esta súplica a Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mestra de fé. Bem-aventurada tu que creste, porque se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.